de um assunto que, quando eu recebi o tema, eu também não conhecia com essa terminologia, né? Conhecia, já tinha ouvido falar, mas não com esse termo, teologia do contato. Mas é um tema bem interessante, eu acredito que ele seja relevante, porque nós estamos vivendo numa época onde muitas teologias ou muitas formas de se fazer teologia têm se espalhado em todo o Brasil e em todo o mundo. Eu acredito que seja importante nós falarmos um pouco sobre esse tema de hoje. No meu ponto de vista, pastor, eu quero apresentar, eu sou contra a teologia do contato. Eu tenho aqui alguns aspectos que eu anotei ao longo da programação e também por aquilo que eu estudei, que são aspectos, no meu ponto de vista, problemáticos para nós pensarmos acerca de uma teologia do ponto de contato. E eu quero apresentá-los aqui agora. Primeiro, essa prática ela não foi ensinada pelos apóstolos, tampouco por Jesus Cristo. Nós não temos Jesus Cristo ou os apóstolos ensinando ou incentivando com que a igreja, aquela comunidade primitiva, estabelecesse movimentos que tivessem pontos de contato. Que fosse um lenço, que fosse a água, que fosse uma chavinha, um tijolinho, qualquer coisa. Eles não incentivaram isso. Nós não temos em nenhum momento Jesus Cristo nos evangelhos ensinando, ou até mesmo os apóstolos posteriormente. Outro problema que eu encontro é que geralmente esses pontos de contato eles estão relacionados ao dinheiro. Eles estão relacionados a questões financeiras. Então, geralmente as pessoas elas pagam, né, por um determinado objeto, por um lenço, por um algo que a igreja vai distribuir. E isso é um problema, porque nós criticamos e rompemos com a Igreja Católica, como já foi dito aqui no programa, há 500 anos atrás, onde as indulgências eram pagas. E parece que esse ponto de contato, e tendo que pagar por esse objeto, por esse amuleto, a pessoa ela está como se estivesse pagando uma indulgência. Então é um outro problema que nós encontramos. Nós também temos o seguinte problema. Geralmente esse ponto de contato ele é estabelecido por alguém, por um pastor, por uma pastora, por um bispo, por um missionário, por um apóstolo. Então a pessoa ela acaba que fica condicionada a essa outra pessoa consagrar esse objeto, e a partir daí essa pessoa terá um objeto consagrado para que ela possa manifestar a sua fé. Então isso no meu ponto de vista, ele é antibíblico. Um outro aspecto problemático que nós temos é que isso infantiliza o cristão. Nós vivemos numa época onde muitos cristãos eles são infantis na fé. São pessoas que ainda não desenvolveram a sua fé, eles ainda não desenvolveram o hábito da leitura bíblica. Por quê? Porque estão sempre na dependência de alguém. É um infantil na fé, um infantil cristão, como Paulo já dizia em uma das suas cartas. Um outro problema que nós podemos destacar é que isso vai gerar idolatria. Então nós temos as igrejas, sobretudo no movimento neopentecostal, muitas pessoas que têm criado novos ídolos, né? Ficam idolatrando a imagem de um líder, ficam idolatrando objetos, quando na verdade nós devemos adorar e reverenciar apenas a imagem de Jesus Cristo, apenas ao Senhor. E é uma prática recente. Isso também é um outro ponto, outro aspecto problemático, que nós não tínhamos essas práticas nas igrejas primeiras, nós não tínhamos essas práticas depois do rompimento com a Igreja Católica. Então isso, no meu ponto de vista, é um problema, porque é uma retomada de forma, às vezes inconsciente, ao catolicismo, às práticas que nós já rompemos lá atrás. Então, no meu ponto de vista, eu vejo muitos problemas nesse tal ponto de contato, e é por isso que eu não acredito nessa prática.